As mãos de Maria tremiam enquanto ela olhava para o ecrã do telemóvel. A imagem gravava-se na sua memória como uma marca, o restaurante à sua volta, o piano suave, as velas tremeluzentes, o murmúrio gentil das conversas. Tudo isso se desvaneceu num ruído branco. O peito dela estava apertado, cada respiração era superficial e dolorosa, como se alguém tivesse enrolado faixas de aço em torno das suas costelas e as estivesse apertando lentamente. Este deveria ser o último jantar deles antes de Adrian desaparecer por dias em outra viagem misteriosa. Uma noite tranquila em que ela poderia fingir, por algumas horas, que o seu marido não era um dos homens mais perigosos de Nova York. Mas a fotografia no seu telemóvel destruiu essa ilusão como vidro contra concreto. Adrian Russo, o seu Adrian, num quarto de hotel com outra mulher, com a mão na cintura dela, parecendo em todos os detalhes o marido infiel que ela sempre temeu que ele se tornasse. O garfo escorregou dos seus dedos, batendo no prato com um som que parecia ecoar na sua alma. Quando ela olhou para cima, Adrienne estava a observá-la com aqueles olhos escuros que podiam lê-la como um livro aberto. Naquele momento, ela percebeu que ele estava prestes a descobrir que alguém tinha acabado de usar o seu medo mais profundo como arma contra os dois. Olá, bem-vindo a Mafia and Romance. Se esta história lhe tocar o coração, diga-nos onde está a assistir nos comentários e clique no botão de subscrição. O seu apoio faz toda a diferença para lhe trazer estas intensas histórias de amor. Maria tinha dito a si mesma que este jantar seria diferente, sem telefonemas tensos a interromper a conversa, sem homens de fatos escuros a pairar à entrada, sem meias-verdades disfarçadas de proteção. Apenas ela e Adrienne a partilhar uma refeição como qualquer casal apaixonado normal. Ela deveria saber melhor. Adrienne Russo inspirava respeito e medo em igual medida em toda Manhattan. Mas para Maria, ele era o homem que se lembrava exatamente como ela gostava do seu café e beijava a sua testa antes de cada viagem perigosa. Esta noite, ele escolheu um restaurante italiano intimista em Tribeca, com paredes de tijolos expostos e janelas que emolduravam as luzes da cidade como obras de arte. O brilho suave das velas dançava em seus traços marcantes, enquanto ele a observava com uma intensidade que ainda fazia seu coração saltar após 3 anos de casamento. Maria usava um vestido preto simples que a fazia sentir-se ela mesma, em vez da esposa do chefe. Como fisioterapeuta pediátrica, seu mundo era repleto de cores vivas, mãozinhas segurando seus dedos e progresso medido em passos cuidadosos. O mundo dele era sombras, ternos elegantes e poder medido em medo. Eles construíram o seu amor no espaço entre esses mundos. Mas ultimamente esse espaço parecia menor a cada dia. Você está a pensar demais, disse Adrienne, com a sua voz carregando aquele sotaque que só aparecia quando ele estava relaxado. Posso ver isso nos seus olhos. Maria conseguiu sorrir, embora parecesse frágil nos seus lábios. Só estou a pensar se vamos conseguir passar o jantar sem que o seu telefone toque. Eu prometi a ti, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para cobrir a mão dela com a sua. Esta noite é nossa. O calor do seu toque deveria tê-la tranquilizado. Mas Maria não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela havia aprendido a confiar nos seus instintos durante o casamento. Eles a mantiveram segura mais de uma vez. Esta noite, esses instintos estavam a gritar. Adrienne tinha estado diferente ultimamente, mais distante, mais reservada. Ele alegava que estava a trabalhar em algo que mudaria tudo para eles, mas não dizia o que era. O desconhecimento estava a consumi-la, criando fissuras na sua confiança que ela queria desesperadamente selar. Depois desta viagem, continuou Adrienne, traçando círculos com o polegar nos nós dos dedos dela. As coisas vão ser diferentes, melhores. Estou a fazer mudanças, Maria. Grandes mudanças. Que tipo de mudanças? Ela perguntou, embora já tivesse feito essa pergunta uma dúzia de vezes antes e nunca tivesse recebido uma resposta direta. Do tipo que significa que não precisará mais se preocupar. Ele disse, seus olhos guardando segredos que ela não conseguia decifrar. Do tipo que significa que podemos ter a vida que você merece. Antes que Maria pudesse responder, o seu telemóvel vibrou sobre a mesa. Ela olhou para baixo automaticamente, esperando ver uma mensagem do hospital ou de um dos pais dos seus pacientes. Em vez disso, viu um número desconhecido sem nome. Ignora,
disse Adrienne suavemente. O que quer que seja, pode esperar. Mas algo a obrigou a abrir a mensagem. Talvez fosse a forma como o número desconhecido parecia pulsar com energia malévola. Ou talvez fosse a sensação crescente de pavor que vinha se acumulando em seu peito durante toda a noite. Seu dedo tocou a tela antes que ela pudesse se conter. A imagem que apareceu fez seu sangue gelar. A fotografia era nítida, tirada profissionalmente, devastadora em suas implicações. Adrian, ou alguém que se parecia exatamente com ele, estava em um quarto que parecia ser de um hotel de luxo. Sua camisa estava desabotoada, a gravata solta em volta do pescoço. Uma mulher com um vestido vermelho justo estava pressionada contra ele, as mãos bem cuidadas no peito dele, a mão dele pousada possessivamente na cintura dela. Pareciam íntimos, familiares, como amantes que já tinham feito isso muitas vezes antes. O mundo de Maria inclinou-se no seu eixo. O restaurante à sua volta tornou-se um borrão de sons e movimentos, enquanto a sua visão se concentrava exclusivamente no ecrã. O peito contraiu-se, tornando impossível respirar profundamente. A dor foi imediata e avassaladora, como se alguém tivesse enfiado a mão no seu peito e apertado o seu coração até quase rebentar. A voz de Maria Gadrienne parecia vir de muito longe. O que se passa? Ela não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia pensar além da imagem que se gravava na sua memória. Este era o seu pior pesadelo tornado realidade. O medo que vivia nos recantos escuros da sua mente desde o dia em que se apaixonou por um homem cujo mundo era construído sobre segredos e mentiras. A parte racional do seu cérebro tentou analisar a foto, procurando sinais de manipulação ou engano, mas a parte emocional, a parte que vinha lentamente a quebrar-se sob o peso de amar alguém, que ela nunca poderia conhecer completamente, agarrou-se à imagem como confirmação de tudo o que ela temia. Maria, fala comigo. A voz de Adrienne estava mais aguda agora, carregada de preocupação e algo que poderia ser medo. Com dedos trêmulos, ela virou o telemóvel na direção dele, e a cor sumiu do rosto dele quando ele viu a imagem, o maxilar apertado com tanta força que ela podia ver o músculo saltando sob a pele. Isso não é real, disse ele imediatamente, os olhos se voltando rapidamente para encontrar os dela. Maria, juro por tudo que considero sagrado, isto não é real. Parece real, sussurrou ela, com a voz a falhar nas palavras. Parece muito real. Adrian já estava a pegar no seu próprio telemóvel, os dedos a voar sobre o ecrã. Alguém enviou isto para nos magoar, para te fazer duvidar de mim. Isto é um ataque, Maria, não uma prova de traição, mas o mal já estava feito. A semente da dúvida tinha sido plantada em solo já fertilizado por meses de segredos e meias-verdades. Maria olhou novamente para a imagem, memorizando cada detalhe, torturando-se com as implicações. Quantas vezes me disseste que estavas numa reunião quando não conseguia contactar-te? Perguntou ela com a voz vazia. Quantas vezes chegaste tarde a casa, cheirando a um perfume caro que não era meu? Maria, quantas vezes escolhi confiar em ti porque a alternativa era dolorosa demais para considerar? A angústia na voz dela parecia ferir-lhe fisicamente. Adrienne levantou-se abruptamente, ignorando os olhares curiosos dos clientes próximos, e moveu-se para o seu lado da mesa. Ele ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, as mãos a alcançarem as dela, mas ela afastou-se. Não, disse ela, a palavra saindo mais aguda do que ela pretendia. Não me toques agora. A rejeição atingiu-o como um golpe físico, mas ele não recuou. Em vez disso, ficou ali, ajoelhado ao lado da cadeira dela como um penitente, buscando absolvição. Olha para mim, disse ele baixinho. Olha mesmo para mim. Maria, vês um homem que jogaria fora a melhor coisa da sua vida por um encontro sem sentido num quarto de hotel? Ela queria dizer não. Queria confiar no amor que via nos olhos dele, na devoção que nunca vacilou em 3 anos de casamento. Mas a imagem no seu telemóvel estava ali, inegável e devastadora. Não sei mais o que vejo, ela admitiu, as lágrimas finalmente escorrendo por suas pestanas. A viagem até ao escritório de Adrienne foi silenciosa, exceto pelo zumbido suave do motor e pelo murmúrio ocasional da voz dele enquanto fazia chamadas. Maria sentou-se no banco do passageiro, olhando para as luzes da cidade que passavam embaçadas, o telemóvel apertado nas mãos como prova de um crime.
A dor no peito tinha evoluído de uma agonia aguda para uma dor surda e persistente que parecia ter se instalado nos seus ossos. Ela concordara em ir com ele porque precisava de respostas, não de conforto. Se Adrienne estivesse a dizer a verdade, então alguém tinha feito um esforço extraordinário para destruir o casamento deles. Se ele estivesse a mentir, ela não conseguia terminar esse pensamento sem sentir que poderia se despedaçar completamente. O escritório de Adrienne ocupava o último andar de um elegante arranha-céu de Manhattan, todo em vidro e aço, com energia cuidadosamente controlada. Maria já tinha estado ali antes, mas esta noite parecia diferente. Esta noite ela estava a ver tudo através das lentes da suspeita, em vez do amor, e as sombras pareciam mais profundas, mais ameaçadoras. Traga-me tudo, disse Adrienne ao homem que os recebeu no elevador. Maria reconheceu-o como Vincent, o chefe de segurança de Adrienne, um homem calmo e eficiente que sempre a tratara com respeitosa deferência. Esta noite, os seus olhos revelavam uma fúria fria que a fez tremer. Foram conduzidas ao escritório privado de Adrienne, onde uma equipa já estava reunida em torno de uma mesa de conferências. Computadores portáteis abertos, telefones a tocar, o caos controlado de pessoas a trabalhar para resolver um problema. Maria sentiu-se como uma estranha a observar, que era exatamente o que ela era, uma civil apanhada no fogo cruzado de uma guerra que não compreendia. Mostre-me, disse Adrienne, com uma voz que transmitia a autoridade que fazia homens adultos pisarem com cuidado ao seu redor. A especialista em tecnologia, uma jovem mulher com cabelo roxo e olhos intensos, exibiu a imagem num ecrã grande. Ver a imagem ampliada daquele tamanho fez o estômago de Maria apertar novamente. Cada detalhe estava ampliado. A forma como o corpo da mulher se curvava contra o de Adrienne, a posição possessiva da mão dele, a atmosfera íntima do quarto de hotel. É um bom trabalho, disse a técnica, com os dedos a voar sobre o teclado, mas não é perfeito. Veja aqui. Ela apontou para uma seção da imagem. A iluminação não bate certo. As sombras estão erradas e os metadados. Ela abriu outra tela cheia de informações técnicas que não significavam nada para Maria. Isso foi tirado há 3 dias, mas a data foi alterada. Continue, disse Adrian, com a voz mortalmente silenciosa. O quarto de hotel é real. É o Meridian, na Quinta Avenida. Mas veja isso. A técnica abriu as imagens de segurança do lobby do hotel. Ninguém que correspondesse à sua descrição entrou ou saiu do hotel no dia em que esta foto foi supostamente tirada. Maria sentiu uma centelha de esperança, mas ela foi rapidamente extinta pela dúvida. Ele poderia ter usado uma entrada diferente, disse ela baixinho, ou enviado outra pessoa para fazer o check-in. A técnica abanou a cabeça. Verifiquei todas as entradas, todos os registros de check-in. Nada. Mas aqui está a parte interessante. Ela mudou para outra tela. A mulher na foto chama-se Eleliana Vasquez. É uma acompanhante profissional especializada em situações comprometedoras. A palavra acompanhante atingiu Maria como uma bofetada. Mesmo que a foto fosse falsa, o fato de alguém ter contratado uma mulher cujo trabalho era seduzir homens casados parecia mais uma violação. Quem a contratou? Perguntou Adrian. A sua voz era tão fria que poderia congelar o fogo. Ainda estamos a trabalhar nisso, disse Vincent, da sua posição junto à porta. Mas rastreamos o telefone que enviou a mensagem. Está registrado em nome de uma empresa de fachada, mas estamos a seguir o rastro do dinheiro. Maria ouviu a conversa que se desenrolava à sua volta, sentindo-se cada vez mais frágil a cada revelação. Não se tratava apenas de uma foto falsa. Tratava-se de alguém que sabia exatamente como magoá-la, que compreendia que o seu maior medo era perder Adrian para outra pessoa. Por que eu? Perguntou ela de repente, a sua voz a interromper a discussão técnica. Por que visar-me especificamente? A sala ficou em silêncio. Adrienne virou-se para olhar para ela, os seus olhos cheios de uma dor que refletia a dela. Porque és a minha fraqueza, disse ele simplesmente. Todos nesta cidade sabem que, se quiserem destruir-me, começam por ti. A admissão deveria ter sido romântica, mas, em vez disso, parecia um fardo. Maria sempre soube que amar Adrienne tinha os seus riscos, mas nunca compreendeu totalmente que ela própria era uma arma que poderia ser usada contra ele.
Nunca quis ser a tua fraqueza, sussurrou ela. Não és, disse ele com veemência, atravessando a sala para se ajoelhar novamente em frente à cadeira dela. Desta vez, ela não se afastou quando ele lhe pegou nas mãos. Tu és a minha força. És a razão pela qual me levanto todas as manhãs, a razão pela qual estou a tentar construir algo melhor. Alguém quer tirar isso de mim, de nós, mas não vou deixar. Maria olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de engano, qualquer indício de que o homem que amava fosse capaz da traição retratada naquela fotografia. Tudo o que viu foi a verdade. Crua, dolorosa e absolutamente certa. Prove, disse ela, com uma voz mais forte do que se sentia. Não me diga apenas que é falso. Mostre-me quem fez isto e por quê. O sorriso de Adrienne era afiado como uma lâmina. Com prazer. As 2 horas seguintes desenrolaram-se como uma aula magistral sobre guerra moderna. Maria observou do escritório de Adrienne enquanto a equipa dele desmantelava a conspiração peça por peça, seguindo migalhas digitais através de um labirinto de empresas de fachada e comunicações encriptadas. A sofisticação do ataque tornou-se clara. Não era obra de um rival invejoso ou de um funcionário insatisfeito. Era profissional, calculado, projetado para infligir o máximo de dano emocional. Apanhei-o, anunciou a técnica, com a voz cheia de satisfação. O rastro do dinheiro leva a Marcos Torino. Maria viu o corpo inteiro de Adrienne ficar rígido ao ouvir o nome. Na sala, a temperatura pareceu baixar vários graus, enquanto todos processavam as implicações. Quem é Marcos Torino? Perguntou Maria, embora não tivesse a certeza de querer saber a resposta. Alguém que deveria ter permanecido morto, disse Adrienne com uma voz ameaçadora que a fez tremer. Ele trabalhava para o meu pai, achava que merecia mais do que recebia, cometeu o erro de tentar tirar isso. Vincent deu um passo à frente. Pensávamos que ele tinha deixado a cidade após o desentendimento. Aparentemente, ele estava a planear o seu regresso. Maria sentiu o frio familiar que vinha com os vislumbres do mundo sombrio de Adrienne. Que tipo de desacordo? Do tipo que geralmente termina com alguém a desaparecer para sempre, disse Adrienne sem tirar os olhos do ecrã, onde as informações de Torino eram exibidas. Eu era mais jovem na época, mais direto nos meus métodos. Deixei-o viver porque o meu pai me pediu. Claramente isso foi um erro. A maneira casual com que ele falava sobre violência deveria tê-la aterrorizado. Mas Maria se viu concentrando-se em outra coisa completamente diferente. Ele está a usar-me para chegar até ti porque sabe que mudaste. O antigo Adrian simplesmente o teria matado. O novo Adrian, aquele que está a tentar construir algo melhor, ele hesitará porque não quer voltar a ser aquele homem. Adrienne olhou para ela com algo próximo de admiração. Tu compreendes? Compreendo que alguém está a tentar destruir o nosso casamento para te fazer escolher entre o homem que eras e o homem que queres ser. Maria levantou-se com as pernas mais firmes do que tinham estado durante toda a noite. Então, o que vamos fazer a respeito disso? As sobrancelhas de Adrienne levantaram-se. Disseste que eu era a tua força, não a tua fraqueza. Se isso é verdade, então faço parte desta decisão. Maria dirigiu-se à janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Não serei a razão pela qual tu voltas para a escuridão, mas também não serei a desculpa que usarás para deixar alguém atacar a nossa família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado. Tinham falado sobre filhos, sobre construir algo juntos que fosse maior do que apenas o amor que sentiam um pelo outro. Este ataque não era apenas sobre o casamento deles, era sobre o futuro deles. Há mais uma coisa, disse Vincent baixinho. Torino não tinha como alvo apenas a senhora Honoro. Ele estava a construir um caso contra a família, a reunir provas, a preparar-se para entregar tudo ao FBI. Maria sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. Provas de quê? De tudo, disse Adrienne com severidade. Operações passadas, negócios atuais, registros financeiros. Se ele tiver sucesso, não serei só eu que vou cair. Será toda a gente ligada ao nome russo. A dimensão da ameaça era impressionante. Já não se tratava apenas de uma fotografia falsa. Tratava-se da destruição sistemática de tudo o que Adrian tinha construído, de todas as pessoas de quem ele gostava. Ele está a tentar forçar a tua mão, percebeu Maria. Fazer-te reagir emocionalmente. Fazer algo que lhe dê mais munições. Exatamente.
Adrienne aproximou-se para ficar ao lado dela na janela. Se eu lidar com isso da maneira antiga, com violência, ele ganha. Se eu não fizer nada, ele destrói-nos de qualquer maneira. Maria ficou em silêncio por um longo momento, processando a situação impossível em que se encontravam. Então, lentamente, uma ideia começou a formar-se. E se não entrarmos no jogo dele? Ela disse. E se, em vez de reagirmos ao ataque dele, partirmos para a ofensiva? O que queres dizer? Maria virou-se para a sala, a sua mente a fervilhar com possibilidades. Ele contratou uma acompanhante para posar para aquela fotografia. Isso significa que há um rastro de provas. Pagamentos, comunicações, talvez até gravações. Se conseguirmos provar que ele orquestrou isto, podemos desacreditar qualquer outra coisa que ele tente usar contra ti. A técnica levantou os olhos do computador. Na verdade, não é uma má ideia. Se conseguirmos que Eleliana Vasquez testemunhe sobre quem a contratou e por quê, isso compromete a credibilidade dele como testemunha. E se conseguirmos provar que ele tem usado táticas ilegais de vigilância e assédio, acrescentou Vincent, qualquer prova que ele tenha reunido torna-se inadmissível. Maria sentiu uma onda de algo que não experimentava há horas. Esperança, consegues encontrá-la? Essa mulher, Eleliana, já está a tratar disso, disse a técnica, com os dedos a voar sobre o teclado. Ela não está propriamente escondida. Acompanhantes profissionais geralmente mantêm uma presença digital para fins comerciais. Em poucos minutos, tinham um endereço. Eleliana Vasquez trabalhava num apartamento de luxo no Upper East Side. Os seus serviços eram anunciados em sites discretos que atendiam clientes ricos em busca de companhia. Vou falar com ela, disse Adrienne. Mas Maria abanou a cabeça. Não, eu vou. A sala explodiu em protestos, mas Maria levantou a mão para pedir silêncio. Pensem nisso, disse ela. Ela foi contratada para seduzir-vos, para desempenhar o papel da outra mulher. Se aparecerem à porta dela, ela verá isso como uma validação da mentira. Mas se eu aparecer, a suposta esposa traída, ela poderá estar disposta a contar a verdade. Adrian parecia querer discutir, mas lentamente, com relutância, acenou com a cabeça. Não vai sozinha. Nem pensaria nisso. Eleliana Vasquez não era o que Maria esperava. Em vez da sedutora sensual da fotografia, ela abriu a porta do seu apartamento e revelou uma mulher de aparência cansada, na casa dos 30 anos, vestindo calças de yoga e uma camisola larga, com o cabelo preso num coque desarrumado. Quando viu Maria ladeada por 2 seguranças de Adrienne, o seu rosto empalideceu. Senhora Russo, disse ela baixinho, estava a pensar quando é que você iria aparecer. Então sabe por que estou aqui. Eleliana afastou-se para deixá-las entrar. O seu apartamento era decorado com bom gosto. Caro, mas não ostentoso. Maria deu por si, à procura de sinais da profissão da mulher, mas viu apenas a casa de alguém que valorizava a privacidade e o conforto. Quero que saiba, disse Eleliana, acomodando-se numa poltrona em frente ao sofá, onde Maria estava sentada. Nunca tive a intenção de ir tão longe. Quando Torino me contratou, disse que era apenas para fotografias, uma forma de deixar alguém com ciúmes, talvez forçar um divórcio. Não sabia que ele planeava destruir toda a sua família. Mas você fez isso mesmo assim, disse Maria, surpreendida com o quão calma sua voz soava. Por dentro, ela ainda estava frágil, ainda sofrendo com o choque emocional da noite. Eu precisava do dinheiro. A voz de Eleliana era objetiva, sem autopiedade. A minha filha precisa de uma cirurgia, do tipo que o seguro não cobre e que custa mais do que eu ganho em 1 ano. Torino me ofereceu o suficiente para pagar por isso e muito mais. Maria sentiu uma inesperada onda de simpatia. Ela trabalhava com crianças todos os dias, compreendia o desespero dos pais que enfrentavam contas médicas impossíveis de pagar. O que exatamente ele pediu para você fazer? Posar para fotos num quarto de hotel. Ele tinha fotos do seu marido e disse que poderia fazer parecer que estávamos juntos. A tecnologia hoje em dia. Eleliana deu de ombros. É assustador como eles conseguem fazer coisas falsas parecerem reais. Ele disse, por que queria prejudicar o meu casamento? Eleliana ficou em silêncio por um momento, depois pegou no telemóvel. Ele gravou algumas das nossas conversas, disse que queria provas de que eu estava a seguir as suas instruções. Guardei cópias porque, bem, no meu trabalho aprende-se a proteger-se.
Ela reproduziu uma gravação que fez o sangue de Maria gelar. A voz de Torino explicando em detalhes como destruir o casamento de Adrienne o tornaria vulnerável. Como um homem com dor emocional toma decisões erradas. Como essas más decisões dariam a Torino a munição de que ele precisava para derrubar toda a organização russo. Ele não está apenas a tentar prejudicá-la, disse Heleliana quando a gravação terminou. Ele está a tentar iniciar uma guerra. Ele acha que, se conseguir deixar o seu marido suficientemente zangado, suficientemente desesperado, Adrienne fará algo estúpido que dará ao FBI tudo o que eles precisam. Maria sentiu as peças se encaixarem. Não se tratava de vingança ou ciúme. Era sobre manipulação em grande escala. Torino estava a jogar um jogo de longo prazo, usando o casamento dela como o primeiro dominó numa reação em cadeia que destruiria tudo o que Adrienne havia construído. Você vai testemunhar sobre isso? Perguntou Maria. Você vai contar às autoridades o que realmente aconteceu? Heleliana parecia assustada, mas determinada. Se isso significar impedi-lo de magoar outras famílias, sim, mas preciso de proteção. Torino deixou muito claro o que acontece com as pessoas que o contrariam. Você terá, prometeu Maria, embora não tivesse certeza de ter autoridade para fazer tal garantia. Quando voltaram ao escritório de Adrienne, o ambiente tinha mudado. A equipa tinha estado ocupada enquanto elas estavam fora, construindo um caso abrangente contra Torino que ia muito além da fotografia falsa. Crimes financeiros, vigilância ilegal, intimidação de testemunhas. A lista era extensa e condenatória. Temos o suficiente para enterrá-lo, relatou Vincent. Mas precisamos agir rápido. As nossas fontes dizem que ele planeia contactar o FBI amanhã de manhã. Adrienne olhou para Maria, os seus olhos fazendo uma pergunta que ela entendeu sem palavras. Eles podiam lidar com isso da maneira antiga, rápida, violenta, permanente, ou podiam confiar no sistema, nas provas que reuniram, na esperança de que a justiça prevalecesse sem derramamento de sangue. Faça isso legalmente, disse Maria com firmeza. Tudo. Entregue tudo às autoridades e deixe que elas cuidem disso. Maria, não. Ela interrompeu. Disseste que querias construir algo melhor. É assim que começamos, escolhendo ser melhores, mesmo quando é mais difícil. Adrienne estudou o rosto dela por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Faz as chamadas, disse ele a Vincent. Marca uma reunião com o FBI. Vamos dar-lhes tudo o que temos sobre Torino, incluindo o testemunho de Heleliana. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. Advogados foram chamados, declarações foram preparadas, provas foram compiladas. Ao amanhecer, Marcos Torino estava sob custódia federal, enfrentando acusações que provavelmente o manteriam preso pelo resto da vida. A ameaça à sua família havia acabado, mas Maria sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas a começar. Enquanto o sol nascia sobre Manhattan, ela e Adrienne ficaram juntas na varanda do escritório dele, observando a cidade acordar abaixo delas. Os acontecimentos da noite as deixaram emocionalmente exaustas. Mas havia algo mais também. A sensação de ter sobrevivido a algo que poderia tê-las destruído. Sinto muito, disse Adrienne baixinho. Por tudo isso. Pelo perigo, pelo medo, pelo fato de me amar significar viver com alvos nas costas. Maria encostou-se a ele, buscando conforto no seu calor e força. Também sinto muito por ter duvidado de você, mesmo que por um momento. Tinhas todo o direito de duvidar daquela fotografia. Ele estremeceu. Se alguém me tivesse enviado uma foto tua com outro homem, não sei se teria sido tão racional quanto tu. Sim, terias, disse Maria com certeza. Porque me conheces, da mesma forma que eu te conheço. É isso que é o amor, escolher confiar mesmo quando é assustador. Eles ficaram em um silêncio confortável por um tempo, observando a cidade ganhar vida. Finalmente, a Adrienne falou novamente. Eu falei sério sobre fazer mudanças. Toda essa situação me mostrou como somos vulneráveis quando eu estou a operar nas sombras. É hora de entrar na luz, construir algo legítimo. Não será fácil, Maria advertiu. As pessoas não abandonam simplesmente o teu mundo. Não, ele concordou, mas elas evoluem, e contigo ao meu lado, acho que posso tornar-me o homem que mereces. Maria virou-se nos seus braços, olhando para o seu rosto. O medo e a dor da noite ainda estavam lá, mas foram ofuscados por algo mais forte. Amor,
confiança e a crença inabalável de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Amo o homem que és, disse ela, mas estou animada para conhecer o homem em que te estás a tornar. Quando ele a beijou, o beijo tinha gosto de promessas e novos começos. Algum tempo depois, Maria estava na cozinha da sua nova casa, uma casa espaçosa em Westchester, longe o suficiente da cidade para se sentir segura, mas perto o suficiente para Adrian administrar o seu império empresarial cada vez mais legítimo. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando a mesa do café da manhã, onde Adrian estava sentado a ler o jornal, com uma chávena de café a arrefecer ao lado do seu cotovelo. Os últimos meses tinham sido uma verdadeira tempestade de mudanças. A prisão de Torino causou um choque no mundo do crime, mas também abriu portas para Adrian transformar as suas operações em empreendimentos legais. Não tinha sido fácil. Houve resistência dentro da sua própria organização, desafios de famílias rivais e escrutínio constante das autoridades, mas eles superaram tudo isso juntos. O telemóvel de Maria vibrou com uma mensagem de Heleliana, que se tornara uma amiga improvável. A cirurgia da sua filha fora bem-sucedida, paga com o dinheiro da recompensa que Heleliana recebera pela sua cooperação com as autoridades federais. Ela estava a começar uma nova vida na Califórnia, longe das sombras do seu passado. "Em que estás a pensar?" perguntou Adrienne, levantando os olhos do jornal. "Em como tudo está diferente agora", disse Maria, sentando-se ao lado dele. "Há um ano eu nunca teria imaginado que estaríamos aqui." "Arrependimentos?" perguntou ele, embora o seu tom sugerisse que já sabia a resposta. "Só que foi preciso uma crise para chegarmos aqui", ela admitiu. "Mas não há arrependimentos sobre onde acabamos." Adrienne pegou na mão dela, o polegar dele traçando a aliança que nunca saiu do dedo dela, mesmo durante os momentos mais sombrios daquela noite terrível. "Tenho algo para lhe contar", disse ele, a voz com um tom de entusiasmo que a fez olhar para ele mais de perto. "Boas ou más notícias?" "Boas notícias. Notícias muito boas." Ele pegou o telemóvel e mostrou-lhe uma notícia. O FBI acabara de anunciar a condenação dos últimos membros da rede de Torino. "Acabou, Maria. Tudo acabou. Estamos livres." Maria sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos ao compreender o peso das palavras dele. Livres. Finalmente estavam verdadeiramente livres para construir a vida com que sempre sonharam. "Há mais uma coisa", continuou Adrienne, com um sorriso cada vez mais largo. "Tenho estado em negociações com uma fundação que presta serviços de fisioterapia a crianças carenciadas. Eles querem expandir o seu programa e precisam de alguém com a sua experiência para o liderar. Adrian, você teria total autonomia, financiamento ilimitado e a oportunidade de ajudar centenas de crianças que não têm condições financeiras para pagar pelos cuidados de que precisam. O que você me diz?" Maria jogou os braços ao redor do pescoço dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era tudo o que ela sempre quis. A oportunidade de usar as suas habilidades para ajudar crianças enquanto construía uma vida com o homem que amava. "Eu aceito", sussurrou ela no ouvido dele. "A tudo isso, a tudo." Enquanto se abraçavam à luz da manhã, Maria refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. A fotografia falsa que quase os destruiu acabou por torná-los mais fortes, forçando-os a escolher a confiança em vez do medo, o amor em vez da dúvida. Eles atravessaram o fogo e emergiram não apenas ilesos, mas purificados. Este deveria ser o seu último jantar, como as pessoas que costumavam ser. Em vez disso, tornou-se o primeiro dia do resto das suas vidas. E assim termina mais uma história aqui no Mafia and Romance. Se esta história de confiança, traição e redenção final tocou o seu coração, não se esqueça de clicar no botão de subscrição e deixar um comentário a dizer-nos o que achou. O seu apoio significa tudo para nós e ajuda-nos a trazer-lhe mais histórias de amor incríveis. Até a próxima, continue a acreditar no poder do amor para transformar até os corações mais sombrios.